Matemática do Vigor! Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Rapaz, que manhã linda. Espero que esse momento esteja sendo maravilhoso para vocês. E hoje eu vim contar algo diferente. Não sei se você conhece a geopolítica. A geopolítica é a ciência que estuda os conflitos entre os estados e dentro dos estados. Estudar geopolítica não é apenas ter uma boa nota no Enem. Estudar geopolítica é entender o mundo como ele realmente é. Você vai fazer uma prova muito importante para você. Só que eu espero que você entenda que você não está indo marcar o X correto. Eu queria que você passasse pela perspectiva que você está indo se qualificar, entrar na universidade, e o que você vai fazer pode mudar o mundo. Hoje eu vim contar sobre a geopolítica de um país muito importante. Eu vim falar sobre a África do Sul. Essa frase, essa palavra, xoxolosa, significa seguir em frente. A xoxolosa era o hino negro na África do Sul durante o Apartheid. Hoje eu vim falar sobre o Apartheid. O novo hino da África do Sul, diga-se de passagem, se você ouvir direito, ele passa por 11 idiomas. 11 idiomas. Por quê? A gente precisa discutir a África do Sul. Alguém quer fazer direito nessa sala? Levanta a mão, por favor. Pronto, duas pessoas que talvez você conheça fez direito. Gandhi e Mandela. Quando a gente vai falar sobre a África do Sul, eu queria que você entendesse que essa região, ela aparece nas aulas de história do Brasil. Uma vez que Bartolomeu Dias fez o périplo africano, desceu o sul da África, aonde era o Cabo das Tormentas, e mudou de nome. Qual é o nome mesmo? Diz aí pra mim. Cabo da Boa Esperança. Perfeito. Vocês estão afiados. Gostei. Achei bom. Com o tempo isso passa. Sabe quem vai colonizar essa região? Na verdade são os holandeses. Os holandeses que vão à África do Sul, a priori, e vão escravizar as populações, vão ser chamados de boeres. Essa é a primeira estrutura colonizadora da África do Sul. Bione, que é um excelente professor, falou aqui sobre a Conferência de Berlim, o processo de colonização da África, o imperialismo. Só que a África do Sul ela é muito especial. É por isso que ela está dentro dos livros de história e de geopolítica. Eu espero que o que eu vou dizer hoje não só te ajude a marcar um X, mas te inspire a mudar o mundo. Quando os holandeses chegam na África do Sul, eles começam seu processo colonial, só que logo em seguida um outro grupo, um outro país tem interesse sobre essas regiões, a Inglaterra. A Inglaterra vai tentar invadir a África do Sul, colonizada pelos holandeses, e a gente tem a Primeira Guerra dos Boeres. Derrota inglesa, vitória holandesa, só que, claro, pouco tempo depois, os ingleses, na Segunda Guerra dos Boeres, vence a Holanda e toma conta da África do Sul. A África do Sul, inclusive, passa a fazer parte das colônias britânicas, o país com o maior número de colônias da história. Só que a gente vai entrar agora dentro da geopolítica de um país que talvez seja um dos países mais importantes que a gente tenha que conhecer para entender como é preciso, urgente, mudar o mundo. Para falar de África do Sul, eu preciso que você entenda que de todos os males que assolaram a humanidade, a África do Sul sofreu um dos males mais pesados. E talvez o sofrimento do sul-africano tenha sido voz para que a gente, em todos os outros países, conseguisse lutar também. A gente precisa falar sobre o apartheid. As leis de segregação na África do Sul, elas começam cedo. Uma grande ironia, uma população de 80% da população negra tinha 0% de representatividade no governo da África do Sul. No parlamento sul-africano não havia ninguém. E, a priori, a divisão de terras entre população branca e negra era cada vez mais agressiva. Existe uma lei que eu queria que você anotasse. Em inglês, a lei é Native Land Act, ou seja, o ato de população nativa. Ato de população nativa. Tu sabe o que essa lei diz? Que 80% do território, 80% do território pertence à população branca. A população negra deve estar apenas nos 20% restantes. A história da África do Sul, ela é marcada pelo processo segregacional. Mas se tu acha isso pouco, eu preciso te contar algumas coisas. Tu sabe, tá vendo esse bom velhinho de óculos?
O nome dele é François Malan. E no ano de 1948, François Malan institui uma lei. A lei do apartheid. O apartheid é lei. Apartheid significa separação. É constitucional agora que terá territórios para brancos, territórios para negros. Escolas para brancos, escolas para negros. Só que existe uma característica interessante. Veja, se você olhar um senhor como esse na rua, você jamais diria que ele é o inventor do apartheid. Talvez fique a mensagem. A maldade não está na pele. A maldade não está no fenótipo. A maldade não está na etnia. Você jamais imaginaria que um senhor desse caminhando pela rua seria um inventor do apartheid. François Malan cria o apartheid na África do Sul. Agora é constitucional. E acredite, em 1948. E tu sabe qual é a grande ironia? Que diversos relatórios vão dizer o seguinte. Veja, a Inglaterra tinha acabado de lutar contra a Alemanha nazista e está produzindo algo extremamente parecido na África do Sul. Como é que pode isso? 1948, 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. A divisão de territórios entre brancos e negros era de uma agressividade sem precedentes. Só que o processo ele se tornou ainda mais agressivo, com diversas legislações com caráteres terríveis. Entre elas, a lei da imoralidade. Na África do Sul foi promovida a lei da imoralidade, em que uma negra jamais poderia se casar com um branco. Era proibido. Era proibido. Isso valia também para a população indiana. Uma curiosidade que talvez você não sabia, mas Gandhi passou 20 anos de sua vida na África do Sul. O processo de ativismo de Mahatma Gandhi começa na África do Sul. Tudo bem? A lei da imoralidade. Brancos não podem se casar com negros. É proibido, é imoral. Olha a frase do governo de François Malan. Nunca se deve mostrar aos negros os pastos mais verdes da educação. Veja, a maldade, ela tem técnica. A maldade, ela tem técnica. E a educação é a maior arma contra a maldade. Não é à toa que os fundadores do apartheid tinham consciência disso. Então, nas escolas da população negra, se tinha cortes de aulas. Uma escola de uma pessoa negra não tinha aula de história ou de geografia. As coisas vão piorar. Deixa eu te contar uma coisa. Vai ser criado um processo chamado Lei do Passe. Anote. Lei do Passe. Ian, o que danado é Lei do Passe? Existia um cartão que dizia a sua etnia na África do Sul. Para você saber o que você era, esse cartão era promovido pelo governo da África do Sul, liderado por brancos britânicos, e esse cartão definia se você era branco e se você era negro. E era terminantemente proibido. Era terminantemente proibido que você andasse sem esse cartão. E para piorar a situação, me escute, para piorar a situação, a população negra foi obrigada a morar em guetos. Esses guetos, esses bairros, a gente chama de bantustões. Bantustões. Só que esse bantustão, ele não poderia ser longe o suficiente para que esse negro não trabalhasse na cidade do branco, e não poderia ser perto o suficiente porque o branco não queria conviver com o negro. Tu tá vendo essa foto? Essa é uma das fotos mais marcantes do século XX. Deixa eu te contar uma coisa. Vai ter um protesto. A população da África do Sul, dos bantustões, a população negra pensou, vamos fazer o seguinte, porque Gandhi dizia que a desobediência civil era suficiente para lutar contra opressões. Afinal de contas, Gandhi é um grande pacifista, né? Gandhi usava como princípio a ahimsa. Ahimsa significa não violência. Aí qual era a ideia? Vê, se eu for sozinho sem o passe, eu vou apanhar da polícia, eu vou ser preso. E se 20 mil pessoas andarem sem o passe, eles não vão poder fazer nada. Faz sentido, não faz? Pois é. 64 pessoas foram mortas nesse dia. Pelo protesto da luta contra o passe. 64 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas. Lutar pelo direito de ir e vir. As coisas vão piorando. O Bantustão, esse gueto mais famoso, fica em Joanesburgo, chamado Soweto.
Soweto talvez seja um dos lugares mais marcantes e de resistência e luta contra a opressão do planeta Terra. Soweto. Aqui vai nascer muita gente importante. Aqui, em Soweto, vai pisar Nelson Mandela. Você precisa entender que esses bantustões eram processos que confinavam uma densidade demográfica sem precedente de pessoas, e essas pessoas estavam unidas por uma causa: unir a África do Sul a quem essa população pertence, a quem esse país pertence, os negros originários. A questão é que mais um protesto, o Levante de Soweto, acabou em tragédia. A tragédia do Levante de Soweto levou à morte de mais de 200 pessoas e a população seguia sem nenhuma chance de luta. Entretanto, quando a gente vai falar sobre resistência, a gente precisa falar sobre Nelson Mandela. Existem pessoas que eu acredito que vieram para o planeta para tentar mudar o mundo. Mandela, Gandhi, Malala, Gil do Vigor. Eita! Que merchandising danado. Veja, essas pessoas vieram para mudar o mundo. E eu preciso te contar a história de Nelson Mandela. Inclusive, eu não posso negar que Nelson Mandela não veio de uma família pobre, não. Ele veio de uma boa família, tudo bem? Ele representava, dentro dos grupos étnicos sul-africanos, os Xhosa. E Nelson Mandela estudou, sabe aonde? Na Inglaterra. Ele estudou direito na Inglaterra. Essa é uma foto de Nelson Mandela novinho. Ele foi expulso da universidade na Inglaterra. Adivinha? Porque estava fomentando uma greve. Nelson Mandela se formou em direito. Ele é jurista. Nelson Mandela, inclusive, foi o primeiro escritório de advocacia para negros na África do Sul. O primeiro. Porque existem opções. Eu vou pegar a minha vida e vou dedicar a minha vida a ganhar o máximo de dinheiro possível. E talvez você ganhe. Mas se você, como Mandela, pegar a sua vida e dedicar ela a mudar o mundo, a transformar o mundo num lugar melhor, eu acho que você vai dormir melhor à noite. Nelson Mandela era apoiado por um grupo de resistência, chamado CNA, ou ANC em inglês, né? O Congresso Nacional Africano, que montava a resistência contra o governo do apartheid da África do Sul. Ian, houve conflitos? Claro que sim. Na geopolítica, um dos grupos mais importantes desses conflitos é justamente a Lança da Nação, que era o braço armado do Congresso Nacional Africano, no qual Mandela abandona a teoria de Gandhi e decide ir para o conflito armado contra o apartheid. Não é à toa que esse conflito armado gera uma das prisões mais impactantes da história. Nelson Mandela foi preso na Ilha Robben, uma ilha que fica a alguns quilômetros da cidade do Cabo. E lá ele ficaria durante 28 anos. Durante 28 anos, Nelson Mandela esteve preso. E com ele tinha o sonho de uma África do Sul livre e um poema de um poeta britânico que no final ele dizia: I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Eu sou mestre do meu destino, eu sou capitão da minha alma. Tentaram chegar em Mandela e dizer assim, ó: Mandela, a gente te solta e tu diz que tu se arrepende. Caso não, tu vai morrer na prisão. Sabe o que ele disse? Não. Mandela recusou-se a sair da prisão. Porque ele dizia que não havia motivo nenhum pelo qual ele deveria ser preso. Então, se estão negociando a soltura, é porque a prisão não faz sentido. O mundo acompanhou Mandela preso. E durante 28 anos, Mandela persistiu com o sonho de uma África do Sul melhor e um poema. Na década de 90, em 1992, Henry de Klerk, o novo presidente da África do Sul, organiza a soltura de Mandela. Ele sai da Ilha Robben. O mundo inteiro em comoção pela soltura de Mandela. Talvez tenha sido uma das maiores comoções da geopolítica mundial. O mundo acompanhou, durante 28 anos, a persistência de um homem por um mundo melhor. Mandela é solto. E tu sabe o que acontece com ele?
Mandela ganha o Nobel da Paz. Mandela ganha um dos prêmios mais importantes que possam existir. Sabe o que acontece em 1994? Mandela se torna presidente da África do Sul. Quando Mandela se torna presidente da África do Sul, a população branca que estava no governo começa a pegar suas caixas. Eu vou ser demitido mesmo, né? Aí Mandela fez, não, bom, não. O meu sonho de África do Sul começará agora. Mandela chamava a África do Sul de nação arco-íris. Eu espero muito que você marque o X correto em uma questão de geopolítica da África do Sul. Mas eu torço muito que esse meu breve momento com vocês não seja só para você marcar um X correto, mas que você ajude a todos os professores a mudar o mundo. Bora para a pergunta? Eu acho que vai ter uma pergunta boa por aí. Eita! Bora vigorar aqui. Rapaz, o homem vigora, viu? Que eu ali todo emocionado e vigorando. Mas olha, uma pergunta super Me importante, super diga, me interessante, conte. que está aqui. Chegou do Cauã Gabriel Garbel. Cauã Garbel. E fala aqui, minha gente, nas próximas perguntas, bota de onde você é, a cidade onde está falando, seu endereço, seu e-mail, para a gente poder vigorar. Professor, pensando nas questões sobre os inúmeros conflitos no Oriente Médio, qual é o que tem mais chance de cair no Enem? E também, saibam que essa aula de hoje vai ajudar muitos alunos. Vocês são incríveis. Obrigado, portanto. Palmas, palmas. Muito Maravilhoso. não é? Não é? Não é, porque eu Maravilhoso. também fiquei. Eu não... Aí, como é? Primeiramente, a gente agradece, né? Que bom que esse É. reconhecimento é muito importante. Sobre a pergunta, vamos lá. Veja, geopolítica, inclusive economia mundial, costuma aparecer no Enem. Blocos econômicos, Parece. tudo bem? Organização Mundial do Comércio. Só que quando a gente vai falar de geopolítica, o que é que eu preciso que você pense, sobretudo nessa reta final? Evite pensar em países e pense em regiões. Porque muito provavelmente o problema do país A não é tão diferente do país B. Claro que existem especificidades, só que nessa reta final vale muito mais a pena eu pensar em problemas continentais. Quando eu Hum, falo sobre Europa, eu devo pensar, por exemplo, numa crise da União Europeia, eu devo pensar, por exemplo, no Brexit, eu devo pensar em pontos que abrangem mais países e não só. Por quê? A probabilidade de você acertar uma questão por um contexto continental vai ser maior. Então, eu acho que esse seria o bizu mais interessante para falar de geopolítica mundial. E também de economia mundial também. Questões sobre modelos produtivos, questões sobre processos econômicos, keynesianismo, liberalismo, neoliberalismo, que são questões corriqueiras. É muito interessante que você domine o conceito e aplique ao país, e não tente estudar o país individualmente. Leva muito mais tempo. Eu acho que essa é a melhor estratégia possível, possível, possível. Beleza? E tem outra pergunta aqui Cadê? também. A pergunta é o seguinte: eu preciso saber muitos detalhes da geografia física, o nome do rio, o nome de não sei dos quanta, e não sei que vai para não sei para onde. Olha, eu vou te contar uma coisa. Geografia é mais ou menos assim. Quando você vai dar aula de geopolítica, todo mundo faz, eu quero, eu quero. Agora você chega aqui, bom dia, vim falar sobre rochas, todo mundo vai, vai embora. Olha, tá vendo? E É verdade, né? ninguém. Mas vamos lá. Luta, Eu né? conheço, É eu muita conheço, luta. eu Eu conheço. passava só pegava o livro, decorava. Acabou a prova, não vai lembrar mais. É mais ou menos assim. A pessoa faz, o professor faz, o que é rocha? Aí o aluno, é aquilo que eu atiro na tua cara. Tá entendendo? Vamos lá. Geografia física no Enem, sobretudo após 2017, tem ganhado uma força muito grande. Não é à toa que o Enem 2018 foi um balde de água fria, porque teve 10 questões de geografia física das 45. Hum, Então vamos lá. Não precisa saber com profundidade. É muito interessante que em geografia física você seja um oceano raso de conhecimento e não um poço profundo. Então é muito comum o aluno saber tudo de climatologia e não saber nada de morfologia. É muito interessante que você tenha uma base interessante dos grandes pontos. Sobretudo nessa reta final, é massa você revisar climatologia, meio ambiente sempre, tá, gente? Veja, o Enem é uma prova social, então o meio ambiente basicamente é obrigatório.
Então, Verdade. problemas ambientais climáticos, problemas ambientais terrestres, você consegue associar muitos assuntos, biomas, solos, porque problemas ambientais está presente em tudo. Então, ser um oceano raso de conhecimento nessa reta final é interessante. Beleza? Então significa que é melhor saber um pouquinho de cada coisa do que saber muito só de um assunto. Exato. Porque aí vai cair o resto Pois é. e eu me lasco. Pois é. Aí a vida do quê? Aí depois você sai da prova reclamando assim, ó. Eu estudei tudo, só uma coisa que eu não estudei, mas só vai cair aquela coisinha. Pois é. Por isso que tem que saber um tiquinho de tudo, entendeu? Que a gente vigora. Aí tem que vigorar, Então né? essa é a chave do sucesso. Eu acho que é. Eu acho Aí. que esse é o caminho. Gostei, minha gente. Ó, tá vendo? Um professor desse, hein? Depois de uma aula dessa, hein? Não tem como não passar. Eita! Obrigado, minha gente. Obrigado. Obrigado, Agora, Gil. Obrigado. Matemática do Vigor!